Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão gostando das histórias do livro de Gênesis? Eu espero que sim. Na semana passada nós aprendemos sobre Enoque, como Deus tomou Enoque para si, não foi? Olha, embora pessoas como Enoque tentassem avisar as pessoas sobre os seus pecados, elas se recusaram a ouvir. E a Bíblia diz que a maldade se havia multiplicado. A maldade entre as pessoas se havia se multiplicado. E a palavra do Senhor também diz que, olha só, o coração daquelas pessoas e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, a Bíblia diz isso, que aquelas pessoas estavam vivendo do jeito que elas queriam, em seus pecados, fazendo a sua própria vontade, em vez da vontade de Deus. O pecado é sério, o pecado é sempre contra o nosso Deus. Então, desde que Adão e Eva pecaram contra o nosso Deus, nós nascemos com o desejo de pecar. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram. Então, olha só, mas nem todos se esqueceram de Deus. Havia um homem, um descendente de Sete. Ele viveu muito tempo depois de Enoque ter subido para o céu. E quem era esse homem? Olha, eu vou ler aqui para vocês quem era esse homem. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha essa parte que diz, Noé andava com Deus. Ele queria fazer o que Deus dissesse para ele fazer. Ele era obediente, justo e reto. Não que não fosse pecador, porque todos nós pecamos, mas ele tentava fazer exatamente o que Deus dizia, que Deus falava para ele. E olha só, certa vez o Senhor disse para Noé, o Senhor disse, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus estava dizendo para Noé também que ele iria mandar um grande dilúvio que ia destruir esse mundo. Então o Senhor disse para Noé fazer uma grande arca, um barco bem grande. E esse barco, essa arca, era tão grande e que cabia 552 vagões de trem. E havia espaço também para a família de Noé, certo? E também para os animais, a família de Noé. Noé e sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Ou seja, 8 pessoas. E Noé obedeceu ao Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Olha só, o Senhor também tinha dito para Noé fazer o seguinte: leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, porque vai servir para alimento para ti e para os animais. Então ele começou a construir a arca. Eu imagino que os seus filhos, né, e as esposas, sua esposa também estava lá ajudando e cortando madeira para fazer a arca. Mas a Bíblia diz que Noé também era um pregador da justiça. Lá no Novo Testamento fala, é bem interessante, lá no Novo Testamento diz o seguinte: e Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pregador da justiça, durante 120 anos em que ele estava construindo o grande barco, ele estava pregando para as pessoas, ele estava falando para as pessoas sobre os seus pecados, falava também para as pessoas sobre Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, o soberano, Deus todo-poderoso, que ama as meninas, que ama os meninos, porque a palavra do Senhor diz o seguinte:
porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, se você está no mundo, então Deus te ama muito. Esse Deus que está preparando um lindo lugar para os seus filhos lá no céu. Ele te ama com amor que não vai acabar. Ele é santo, ele é perfeito. E por isso ele enviou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Então, provavelmente Noé falava o seguinte, olha, né? Ele falava sobre a promessa que o Senhor fez para Adão e Eva de mandar o Salvador, que o Salvador, o Senhor Jesus, não veio na época de Noé, veio anos depois. E olha só, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas mentiras, nossa desobediência, porque a palavra do Senhor diz, olha o que diz a palavra do Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele pagou um alto preço pelo seu pecado, mas ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E enquanto Noé estava ali, estava pregando, construindo a arca, pregava então para as pessoas. Mas eu imagino que aquelas pessoas ficavam zombando. Ah, Noé está ficando louco. Onde já se viu chover? Porque antes não chovia assim. Antes descia uma neblina. Então eles não estavam acreditando que Deus iria destruir o mundo com água. Então provavelmente eles ficavam dizendo que Noé estava louco. Mas certo dia houve um grande silêncio. Noé e a família havia terminado a água, a arca. E então, sabe o que aconteceu? Agora eles estavam levando comidas para dentro da arca. Olha só, vou mostrar aqui para vocês a arca. Essa aqui é a arca. E Noé estava levando bastante comida, porque Deus tinha dito, né, que é para levar bastante comida. E provavelmente as pessoas ficavam dizendo, mas o que é isso? Ele está levando comida para dentro desse barco? Mas depois, quando Noé levou aquela comida toda, de repente, agora eles ouviram barulhos de vários animais, sons de vários animais. Os animais estavam chegando e entrando na arca. Não era Noé que estava buscando os animais, não. Foi Deus que mandou. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então, olha só, os animais foram até a arca. Os animais foram de pá em pá, né? Então, foram lá entrando na arca. Olha só como, segundo a sua espécie, como Deus havia dito, foram entrando lá naquele grande barco, na arca, né? Foram entrando. Que coisa maravilhosa, só Deus poderia fazer isso, não é verdade? E muitos animais foram entrando e depois que todos os animais entraram, Noé também e sua família entraram na arca. E olha só, a arca só havia uma única porta, certo? E a porta ficou aberta durante 7 dias. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Olha só, e aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Depois de 7 dias, alguém fechou a porta. Mas quem foi que fechou a porta? Será que foi Noé que fechou a porta? Será? Deus fechou a porta. De repente, ouviram-se aquela porta se movendo. E olha só o que aconteceu. E o Senhor fechou a porta após ele. O Senhor fechou a porta da arca. Não foi Noé. E sabe quando... Opa, vou ajeitar aqui direitinho.
E olha só, quando Deus fecha a porta, somente Ele pode abrir. E sabe o que aconteceu? De repente, depois que Deus fechou a porta, de repente, as nuvens começaram a se formar. E eu imagino que aquelas pessoas começaram a olhar para cima. Provavelmente teve bastante trovão, né? Trovões. E a Bíblia diz então que começou a chover, que até as águas subiram da terra. E começou a chover, chovendo, chovendo. Eu imagino que aquelas pessoas foram lá. Noé, Noé, abre a porta, Noé, nós acreditamos, abre a porta. Noé podia abrir a porta? Não, porque foi Deus que fechou a porta. E choveu 40 dias e 40 noites sem parar. E todas aquelas pessoas que estavam ali fora morreram. Mas Noé e sua família estavam seguros dentro daquela arca. E depois então a chuva, ela finalmente parou depois de 40 dias e 40 noites, mas foi necessário, né, alguns meses para que as águas então baixassem. Provavelmente mais de um ano, né, conforme diz, para que as águas pudessem baixar totalmente. Eu vou ler aqui para vocês, aqui no versículo, no capítulo 8, no versículo 18 e 19. Depois então que as águas baixaram, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Depois então que as águas baixaram e a arca então parou lá no monte Ararat, eles desceram então. E sabe o que Noé fez? Noé e sua família construíram um altar e ofereceram sacrifício a Deus. E Deus também colocou ali, né? Ele colocou um lindo arco-íris e Deus então fez uma aliança. Deus prometeu que nunca mais o mundo seria destruído com água. Então, quando ele colocou aquele arco, ele fez essa promessa de que nunca mais o mundo iria ser destruído com água. Então, na próxima vez, quando você olhar para um arco-íris, você pode pensar, você pode lembrar da promessa de Deus. E eu imagino como Noé e sua família ficaram gratos diante de Deus, porque Deus cuidou deles durante todo esse tempo. Crianças, a arca só tinha uma porta. Se aquelas pessoas tivessem entrado por aquela porta, aquelas pessoas teriam sido salvas do dilúvio. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Ele é a única porta que pode te conduzir para o céu. A palavra do Senhor diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a única porta. Jesus é o único que pode te salvar dos seus pecados. É o único que pode deixar o seu coração limpo de todo pecado. Então, você pode orar pedindo a Jesus para perdoar os seus pecados e depois convidar para perdoar os seus pecados e convidar também e recebê-lo como seu Salvador pessoal, tá certo? Se você nunca fez isso, você pode fazer. Eu estarei orando por você, tá bom? Que Deus te abençoe. E antes de terminar esse vídeo, eu quero mandar um alô, um beijo. O meu beijo hoje vai para... um beijo bem grande para o Natanael, filho da minha amiga Alda. Para Jacó. Ô, Jacó, tudo bem com vocês? Beijo. E para o José Quintino. Tudo bom, José? Que Deus te abençoe, viu? Que você continue ouvindo as histórias, tá bom? Beijo para todas vocês, crianças também que estão assistindo essa linda história. E, se Deus quiser, na próxima semana estaremos continuando com as histórias do livro de Gênesis, ok? Tchau e até a próxima!